Olá pessoal, vamos de novo então. Agora, assunto da vez, entrada de dados. Vamos explorar aí duas classes, a classe Scanner e a classe JOpChampaign. A classe JOpChampaign que nós já utilizamos na saída de dados. Eu mostro isso aí como um material opcional para vocês, para quem sabe despertar mais o interesse de vocês sobre o assunto. Mas o nosso principal objetivo é entender a classe Scanner utilizada na leitura de dados. Entrada de dados, o que é? No momento que vocês precisam de um preenchimento de formulário, algum dado que seja digitado pelo usuário, vocês vão utilizar alguma classe, algum método para fazer uma leitura de dados do teclado. E nós vamos fazer isso utilizando essa classezinha chamada Scanner, que está lá no pacote java.util, que nós conversamos já na primeira aula. Então, vamos lá. Na nossa última aula vimos um pouco de variáveis do Java, tipos primitivos. Vimos um tipo por referência que era o tipo string, né? Agora nós vamos ver outro tipo por referência que é o tipo scanner, certo? O que é um tipo por referência? É um tipo que foi criado, uma classe Java que alguém criou e foi disponibilizada para uso. Vocês vão criar as próprias classes de vocês, que serão tipos por referência que vocês vão utilizar e quem sabe disponibilizar para que outros utilizem. Vou criar então aqui uma nova classe Java principal e vou chamar essa daqui de entrada. Não esqueçam, nome de classe sempre iniciando com letra maiúscula. Depois nós vamos ver alguns padrões de pacotes, por enquanto sem muito padrão com relação a isso aqui. Vou colocar aqui, ó, lembram aqui o autor, aqui eu posso colocar alguma descrição sobre o método, aqui posso colocar alguma descrição sobre a classe. Vou colocar assim, ó, de entrada de dados. Ok, só uma descrição para essa nossa classe aqui, para que em qualquer momento que nós precise abrir o arquivo, a gente já tem a descrição da classe direto aqui nos primeiros comentários. Codificação sempre no nosso método main. Então vamos lá. Por enquanto nós trabalhamos só com saída de dados. Agora a gente vai trabalhar com o fluxo de entrada de dados. Vamos lá então, gente. Disse para vocês que a gente ia utilizar a classe Scanner. Essa classe Scanner está no pacote java.util. Então a gente tem que fazer uma importação dessa classe. Import java.util.scanner. Assim vocês fazem a importação para poder utilizar essa classe no aplicativo de vocês. Agora a gente pode declarar uma variável do tipo scanner. É um tipo de dado como o string, por exemplo. Então scanner, vamos chamar aqui, ó, de teclado. Tá? Scanner teclado. Aí, pessoal, para a gente inicializar essa variável aqui, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó, scanner teclado recebe new scanner e passamos o argumento aqui para o construtor system.in, certo? O que vocês precisam saber disso daqui? O new é uma palavra reservada do Java que a gente utiliza para instanciar uma classe. Vamos pensar assim, ó. Por enquanto vamos pensar da seguinte forma: isso aqui é para inicializar a variável teclado. Depois vocês vão entrar melhor no conceito de orientação a objetos e vão fazer uma melhor compreensão disso daqui. Mas vocês vão declarar um tipo scanner, dar um nome para ele e inicializar utilizando a palavra-chave new. Vocês instanciam essa classe scanner e passam um system.in para poder trabalhar com entrada de dados. Essa classe pode ser utilizada também para fazer leitura de arquivos, outras coisas. Mas por enquanto a gente vai utilizar ela somente para leitura de dados do teclado. Ok? Então, vamos lá, gente. Teclado. Agora, gente, vamos pensar assim, ó. Eu preciso informar o meu usuário sobre o que ele tem que digitar. Até agora o que a gente fez? Lá em variáveis, vamos olhar aqui, ó. Nós declaramos algumas variáveis e já colocamos valores direto para ela.
Mas isso não é o natural, né? Vamos pensar assim, ó. A nossa idade aqui, ó. Nós declaramos uma variável idade e atribuímos idade recebendo o valor 18. Eu poderia fazer um questionário e perguntar assim, qual é a sua idade? E cada um que sentasse na máquina iria digitar um valor diferente. É esse o nosso propósito com a entrada de dados. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é perguntar para o usuário. Vamos pensar no caso da idade ali. Vou botar uma mensagem assim, digite sua idade. Então isso aqui o que é? Uma mensagem descrevendo o que eu quero que esse cara digite. Agora, gente, ou antes, eu vou declarar uma variável do tipo int e vou chamar ela de idade, assim como nós fizemos lá naquela outra situação. Agora eu vou dizer assim, ó, idade recebe, o que eu dizia antes? Idade recebe 18, mas não é isso que eu quero, porque aqui eu estou deixando um valor estático, eu quero que isso aqui seja dinâmico, seja lido do teclado esse valor. Então vou colocar assim, ó, eu criei essa variável do tipo scanner que eu chamei de teclado, eu vou usar ela, teclado, ponto. Aí nós temos uma série de métodos que são ações que essa classe tem implementada, esse objeto tem implementado. E a gente pode ver que tem alguns next aqui. Next byte, next int, next short. O que isso aqui faz? Isso aqui faz leitura de dados do próximo byte digitado, do próximo int digitado, do próximo short digitado. E o retorno, o que esse método nos devolve, a gente tem aqui, ó, à direita. Então, o next byte me retorna um byte, o next int vai me dar um int. É isso que eu quero, né? Porque a minha variável é uma variável do tipo int. Eu vou receber aqui um next int, então. No momento que eu executo esse aplicativo aqui, quando a execução cair nessa linha aqui, vai ficar parada esperando que o usuário digite alguma coisa para depois dar continuidade. Vou colocar só uma mensagem de encerramento aqui para a gente enxergar melhor. Vou botar aqui fim, ok? Aí observem aqui, ó, vou executar esse programa. Digite sua idade. Ó, agora fica o prompt parado aqui, esperando que o usuário digite algum dado de entrada. Então nós temos o que aqui? Vamos imprimir aqui, ó, digite sua idade, 18. Quando eu der o Enter, o programa vai seguir a execução normal. Eu dei o Enter e ele já me apresentou a mensagem de fim. Essa mensagem de fim poderia ser substituída por uma mensagem do tipo: sua idade é... E aí concateno aqui, digo idade, concateno de novo e coloco aqui anos. Vamos ver se agora ficou melhor. Digite sua idade, 18. Sua idade é 18 anos. Poderia fazer isso aqui também, para já exercitar nossos conceitos anteriores, com um printf. Olhem só, fica mais simples. Vou botar a mesma mensagem, tá? Sua idade é... E aí eu vou colocar aqui, eu quero imprimir um inteiro. Quando eu quero imprimir uma variável do tipo inteiro, o que nós fizemos aqui da outra vez? Nós colocamos um %s para eu colocar outra palavra que iria substituir esse %s. Agora eu quero colocar um inteiro. A keyword aqui que vai representar um inteiro é o %d. Então sua idade é %d anos. Agora eu vou colocar uma vírgula e em vez de colocar um conteúdo, como nós fizemos da outra vez, nós temos assim, valor qualquer. Colocamos um dado aqui que entrou no lugar do %s. Agora nós vamos colocar a variável, que é a variável idade. Isso daqui faz a mesma coisa que isso daqui, só que de uma forma um pouquinho diferente. Ó, ambos vão me dar a mesma resposta. Sua idade é 28. Então, sua idade é 28 anos. Sua idade é 28 anos.
mesma coisa. Ok? Aí, pessoal, o que vocês têm aqui? Aqui nós fizemos um exemplo que faz uma leitura de dados do tipo inteiro. Mas se vocês quiserem ler o nome de uma pessoa, por exemplo, vamos declarar outra variável aqui. Vocês lembram qual é o tipo de variável que trabalha com strings, com palavras que podem representar o nome de uma pessoa? Olhem só, nós vimos aqui inteiro, byte, short, long, que são variáveis para representar números inteiros. Depois variáveis para ponto flutuante. Vimos o boolean, que só recebe true ou false. O char, que recebe apenas um caractere. E o string, que já é um tipo por referência, não é primitivo, que pode receber uma sequência de caracteres. É esse tipo que a gente precisa para ler um nome de uma pessoa. Então a gente vai declarar uma variável do tipo string. String nome. Agora eu vou fazer a leitura do dado referente ao nome da pessoa. Eu preciso sempre colocar alguma mensagenzinha indicando o que o usuário, ou o que a gente espera que o usuário digite. Vou colocar assim, ó, digite seu nome. E aí eu vou dizer assim, ó, na linha seguinte é onde eu quero que o usuário digite o nome dele. Então vou dizer nome recebe. Então a minha variável nome recebe teclado ponto. Aí, pessoal, no caso do int nós utilizamos o next int. Se fôssemos pensar intuitivamente, iríamos querer um next string, mas não existe next string. A gente vai trabalhar aqui com o next line. É o next line que nos retorna uma variável do tipo string, que é o tipo de dado que a gente está utilizando para armazenamento do nome da pessoa. Então a gente vai utilizar o next line. Ok? Vocês têm também o next, mas depois eu explico qual é a diferença entre esses dois aí. Então, nome recebe teclado.nextLine. Aqui eu vou fazer uma leitura de um string que vai ser armazenada na variável com nome de nome. E aí eu posso dizer assim, ó, sua idade é... Agora antes eu vou dizer o nome, né? Seu nome é... Observem que as coisas vão começar a ficar mais confusas aqui. Seu nome é... E aí vou colocar assim, ó, seu nome é nome. E sua idade é... Vou tirar esses dois pontos aqui. 18, 19, 20, o que for digitado pelo usuário, anos. Certo? Observem que a gente joga uma string, sempre que a gente quer imprimir o valor de uma variável, a gente vai ter que fazer essa concatenação e adicionar a variável a ser impressa. Mas no printf a gente consegue fazer isso de uma forma um pouco mais simples. A gente pode continuar usando o mesmo padrão. Olha só. Seu nome é... Agora eu quero imprimir uma string. Mostrei para vocês na primeira aula que é o %s que imprime uma string. Seu nome é %s e sua idade é %d. Agora a primeira referência que eu tenho que substituir é do %s, então eu tenho que seguir essa mesma ordem aqui. Vou indicar aqui primeiro o nome, então, que é referente àquele %s, depois a idade, que é referente a esse %d. Fica bem mais claro assim, porque você não precisa ficar concatenando um monte de coisa que certamente vai gerar confusão. Vou só colocar aqui um /n para dar uma nova linha e não ficar tudo junto que nem ficou aqui. Tá bem? Vamos executar esse carinha aqui. Digite seu nome, Ângelo. Digite sua idade, 27. Então, as duas mensagens de formas diferentes. Seu nome é Ângelo e sua idade é 27 anos. Ok? Então, gente, vocês podem explorar esse scanner aqui. Aqui nós vimos como fazer a leitura de um inteiro, como fazer a leitura de um string. Mas vocês poderiam ler qualquer tipo de dado.
Observem aqui, ó, teclado ponto, vou dar um Ctrl espaço para enxergar todos os métodos que esse objeto pode utilizar. Vocês têm aqui o next, que a diferença do next para o next line é que se vocês, no momento que vocês colocarem um caractere de espaço, ele não vai capturar mais nada na sequência, vai pegar só a primeira palavra que foi digitada. Mas vocês têm aqui também, ó, outros métodos, ó. Next boolean para fazer leitura de boolean, next byte para fazer leitura de byte, de variáveis do tipo byte, né? Next double, next float, next long, next short. Então uma série de métodos que vocês podem trabalhar e vocês vão utilizar no decorrer do aprendizado de vocês, certo? Agora só para complementar aqui, eu vou mostrar como é que vocês fariam isso utilizando o JOptionPane, que nós vimos lá na primeira aula, que é aquela caixinha bem simples, mas funcional. Fica um negócio mais visual, de repente mais atrativo para vocês. Olhem só, vamos fazer essa mesma digitação de nome aqui, tá? Eu vou comentar esse código, ó. Vou selecionar ele e posso clicar aqui, todas as linhas passam a ficar comentadas. Agora eu quero ler o nome, certo? Vou dizer assim, ó, nome recebe JOptionPane. No outro nós utilizamos JOptionPane.showMessageDialog. Agora, gente, a gente tem assim, ó, JOptionPane.showInputDialog. A gente tem várias implementações desse método que, por enquanto, vocês não precisam conhecê-las. Daqui um pouco, de repente, vocês podem trabalhar com ela. Mas vocês têm a implementação mais simples aqui, que é passando simplesmente uma mensagem. Ou seja, o que vocês querem jogar de informação para o usuário de vocês? Vamos dizer assim, ó, que nem nós fizemos da outra vez. Digite seu nome. O que isso daqui, ó, mesma coisa que nós fizemos lá no next line, no next int, a gente pode olhar qual é o retorno desse método. Onde é que está isso? Sempre aqui à direita. Esse método nos retorna uma string. O nome é uma string. Então, perfeito. Estou recebendo no nome o que vai ser uma string aqui. Para imprimir esse nome, a gente usa a mesma coisa que nós fizemos lá na primeira aula. JOptionPane.showMessageDialog. Lembram que o primeiro argumento aqui é referente à paternidade dessa caixa de diálogo. Ele não tem pai, porque a gente não está trabalhando com uma interface gráfica. Então a gente deixa isso aqui null. Depois a mensagem que nós queremos imprimir. Nós vamos imprimir o que? Só de teste aqui, ó, podemos fazer assim, ó. Seu nome é... E vou concatenar isso aqui com o nome. Se vocês quiserem, a nível de curiosidade e conhecimento já para vocês, fazerem algo semelhante que nós temos com o printf lá, de trabalhar com as porcentagens, aí vocês fariam assim, ó. Teriam que fazer uma coisa um pouquinho diferente. String ponto. Aí tem um método estático aí da classe string que vocês podem utilizar, que é o string.format. E aqui vocês montam a mesma estrutura que vocês tinham do printf. Ou seja, seu nome é %s. Aí eu vou dizer assim, ó, vírgula, nome. Então, essas duas implementações fazem a mesma coisa. Só para vocês conhecerem que vocês podem fazer, trabalhar aqui da mesma forma que vocês trabalharam com o printf aqui. Ok? Vou executar esse cara aqui e vai imprimir duas caixas de diálogo apresentando a mensagem. Olhem só. Executei. Rodando, ó. Olha aqui a nossa caixinha de entrada bonitinha. Digite seu nome. Ângelo. Ok. A caixinha de diálogo, seu nome é Ângelo, que é essa primeira aqui. Agora eu vou dar ok e vai aparecer a segunda. A segunda, seu nome é Ângelo. Mesma coisa. Ok? Vou comentar uma aqui só para não ficar com essa duplicidade aqui. Agora, gente,
só vou mostrar para vocês o problema, entre aspas, da idade. Quero ler a idade, tá? Idade recebe. Aí eu vou fazer assim, ó, JOption pane.show input dialog. Mesma coisa. E vou dizer assim, ó, digite sua idade. Tá? Vocês vão ver que já vai dar um erro aqui, ó, já deu um erro. E aí vocês vão pensar, mas o que está acontecendo aqui? Quero colocar a idade, estou passando a mensagem do mesmo jeito. Primeiro, vocês vão observar, coloquem o mouse sobre o erro, ó, tipos incompatíveis. String não pode ser convertido em inteiro, né? Então, o NetBeans auxilia muito vocês nesses problemas, e vocês têm que utilizar essas mensagens do NetBeans. Então, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, vou dar aquele mesmo Ctrl espaço aqui. O retorno desse método é sempre um string, nunca vai ser um inteiro, sempre um string. Ah, mas eu vou digitar um número, não importa, ele vai ser passado como um string e não como um número. E ele sendo um string, vocês não podem fazer operações e não podem colocar numa variável do tipo inteiro. Então o que acontece aqui? Eu vou criar uma variável auxiliar aqui e vou chamar ela de string idade string, tá? E aí vou receber a idade que foi digitada numa variável idade string, que agora sim, essa aqui é do tipo string e não teremos problema algum. E aí eu posso dizer assim, ó, idade recebe. Aí eu tenho que fazer uma conversão dessa string para inteiro, mas dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Vou fazer o seguinte, ó, idade recebe. Aí eu tenho que usar a classe integer. Essa classe integer tem um método chamado parseInt. Observem aqui, ó. ParseInt é uma classe que vai converter uma string em um inteiro. Onde é que está evidente isso? Está dizendo assim, ó. Esse método parseInt, vocês vão passar para ele um string, certo? O argumento que vocês vão passar para ele é um string e ela vai retornar para vocês um inteiro. Ah, então vou fazer o seguinte, ó, parseInt e vou colocar aqui, ó, idade string. Isso aqui vai me retornar um inteiro. Então o que ele vai fazer? Ele vai receber um número, esperamos que um número, e vai tá, esse número vai estar no formato de string, e ele vai fazer a conversão disso daqui para inteiro e aí sim colocar na nossa variável idade. Aí sim, agora vai funcionar. Vou pegar essa nossa caixa de diálogo, essa nossa caixa de mensagem, e vou jogar ela lá embaixo. Atalho para vocês aí, ó, Alt Shift para baixo, vocês podem movimentar uma linha de código. Aí eu coloco ela aqui embaixo e vou dizer assim, ó, seu nome é nome e sua idade é idade. Certo? Vamos ver? Seu nome é Ângelo. Idade, ó, agora tem duas caixas de entrada. Idade 27. Seu nome é Ângelo e sua idade é 27. Esses dois pontos não precisavam aqui, mas tudo bem. Certinho, gente? Tranquilo? Então, problemas aqui é que vocês vão ler sempre em formato string, vocês vão ter que converter. Ah, mas Ângelo, e se eu for ler não um inteiro e for um double? Por exemplo, peso. Digite seu peso. Aí, gente, vocês vão fazer o mesmo processo, só que vou fazer um exemplo aqui para vocês. Vou pegar aqui, ó. Vou criar uma variável double e vou colocar aqui peso, tá? Aí vou criar uma variável string. Vou fazer direto agora para vocês verem outra forma de fazer isso. Vou dizer assim, ó, peso recebe. Aí, gente, eu posso fazer as coisas diretas aqui, ó.
Observe. Agora, em vez de integer, eu não quero converter para inteiro, eu quero converter para double. Aí eu então vou dizer assim, ó, em vez de usar o objeto, a classe integer, eu vou usar a classe double. Observem que o D é maiúsculo, eu não estou usando o tipo primitivo double, como a gente faz aqui, eu estou usando a classe double. Então a gente tem double ponto, mas o que será que é o método? A mesma coisa, só que agora é parse double e não parse int. E vocês vão passar aqui. O que vocês vão passar aqui? Vocês vão passar o JOptionPane de vocês. Show input dialog. E vocês vão dizer assim: digite seu peso. Então estamos diminuindo a nossa codificação, né? Por quê? Isso aqui, pessoal, mesma regra da matemática, a gente resolve primeiro o parêntese. Então aqui, ó, o que tem dentro do parêntese? A gente tem a nossa caixa de entrada informando que o usuário deve digitar o seu peso. Isso aqui retorna um string. Então quer dizer que aqui vai entrar o string digitado pelo usuário. E aí ele vai já direto fazer a conversão. Esse string que foi digitado aqui vai ser convertido para double e atribuído à variável peso. Ok? Então são só formas diferentes de tratar isso daqui. Certo, gente? Se fôssemos classificar isso aqui como entrada e saída de dados, o que seria entrada e saída de dados aqui? Aqui nós temos entrada de dados, certo? Que é onde a gente está lendo as informações sobre o usuário. Depois, gente, poderia assim, para organizar melhor, ó, jogar essa variável aqui lá para cima, ó. Dar um Ctrl X aqui e vou colocar ela aqui. Então aqui nós temos declarações de variáveis, nação das variáveis, que se encerra aqui, correto? Depois, aqui nós tínhamos feito os testes com o scanner e depois aqui com o JOptionPane. Entrada de dados começa aqui e vai até aqui, correto? Depois nós temos saída de dados, que são as mensagens apresentadas ao nosso usuário. Nós não temos nada de processamento aqui, a gente poderia manipular a idade, enfim, fazer alguma coisa que seria a etapa de processamento de dados. Mas já temos aqui entrada de dados e saída de dados e a nossa declaração das variáveis. Eu acho que é isso aí por enquanto, gente. Ficamos por aqui. Na sequência vamos ver condicionais. Valeu!